vez estamos aqui, né, no ano de 2025, começando o ano de 2025, e isso é muito importante para nós, porque a partir de agora, o nosso encontro será apenas nas primeiras e terceiras sextas-feiras do mês, né? Então, nós teremos o nosso encontro hoje, dia 5 de fevereiro, e depois, dia 19 de fevereiro, né? Então, isso é importante, porque a gente vai colocar na nossa agenda e vamos fazer com que esse nosso encontro agora tenha um caráter de agendado, e não toda quarta-feira, mas a gente tem um encontro agora marcado, né? E que nós possamos, né, vamos tentar cada vez mais melhorar o nosso encontro, vamos tentar cada vez mais melhorar o que nós vamos comentar hoje, não é? E também fazer com que as pessoas entendam de uma forma muito simples todos os assuntos tratados na Pastoral da Formação, ok? Tá? Então vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Esse ano é um ano importante para a nossa igreja. O Papa Francisco colocou o ano jubilar, esse é o ano jubilar, né? E é o ano dos peregrinos de esperança, não é? Ele tem esse lema, não é? E faz com que a gente tenha esperança. Mas ele pediu várias coisas durante esse ano, né? Peregrinações, que a gente possa passar na Porta Santa, na sua cidade, no seu bairro tem uma Porta Santa, que você faça todos os procedimentos para ganhar essa indulgência plenária, né? Confissão, comunhão, rezar pelo Papa, tudo o que for preciso, não é? E também ele pediu para que a gente revisitasse o Concílio Vaticano II. Aí eu fico pensando, olha, quase depois de 50 anos do Concílio Vaticano II, as pessoas já sabem de cor isso, mas a gente esquece, não é? Talvez seja isso que o Papa queira, né? Que a gente tenha a mesma esperança que eles tiveram em 1962, né? O porquê desse concílio, tá? Então nós vamos de uma maneira muito simples, né? Porque é o nosso caráter, né? Nosso caráter é de simplicidade. Então, muito simples, nós vamos mostrar como se deu esse Concílio Vaticano II, o porquê. Então, hoje nós vamos tratar apenas disso. Então, após a Segunda Guerra Mundial, né, em 1939, de 1939 a 1945, surgiu uma divisão do continente europeu, né, que aí seria o oriental, né, essa divisão do oriental, com a influência da Rússia e da ideologia comunista, tá? E o ocidental, com a influência dos Estados Unidos, né, e da ideologia liberal. Então, vejam bem, tá? Nós já temos um problema seríssimo, tá? Um problema ligado muito mais à política do que simplesmente a questão social também, né? E a Itália, né, saindo derrotada da Segunda Guerra, o que ela faz? Ela encontra-se sob a proteção dos Estados Unidos. Então, a ideologia que estava beirando a Itália na época era a ideologia o quê? Liberal. Tá? As autoridades eclesiásticas sabiam da dificuldade que estavam enfrentando. Claro, não é? Então, a gente sabe que isso era muito difícil. O Papa Pio XII, um hábil diplomata, né, liderou a igreja durante todos os anos da guerra com um princípio, que foi o princípio de neutralidade. A gente sabe que esse princípio de neutralidade foi importantíssimo. Por quê? Porque ele conseguiu ajudar a muitas pessoas
que saíssem, né, de determinados países e que fossem, vamos dizer assim, liberados e não fossem pegos, não é, pelos nazistas. Então, o Papa liderou isso, a gente sabe que isso aconteceu, mas ele se manteve neutro. Tá? Muito bem. Com a perseguição dos católicos em países sob influência da União Soviética, o que aconteceu? Ele condenou fortemente a ideologia comunista e a luta de classes. Ele fez isso, mas de uma forma muito neutra, tá? Não tentando aparecer. Por quê? Para que a igreja pudesse sobreviver. A igreja pudesse sobreviver. Essa decisão favoreceu o distanciamento da igreja do que na época chamava-se massa operária. Óbvio. Né? Então a igreja começa a tomar um rumo de que somente a elite e a massa operária sai. Ora, gente, o grande ponto, né, da nossa igreja é a classe média e também a classe, vamos dizer assim, mais desfavorável. Né? Então, a gente sabe que a igreja ela abarca muito essas pessoas, essas duas classes. Tá? A gente sabe disso, né? Muito bem. Então, em 1958, o Papa Pio XII veio a falecer. E aí, olha que coisa engraçada, os cardeais, o que eles fazem? Eles elegem Angelo Giuseppe Roncalli, que vai ser depois colocado como Papa, vai ter o nome de Papa João XXIII, mas ele só foi eleito porque ele era de idade avançada. Então, os cardeais pensavam que um Papa de transição, seria um Papa de transição, que não durasse muito, porque Pio XII teve um papado de pouco menos de 20 anos, então eram muitos anos. Então Pio XII liderou a igreja durante muito tempo. Então eles pensaram, ó, vamos eleger um Papa de idade avançada, porque ele vai ser um Papa apenas de transição, enquanto a gente pensa no novo Papa, aquele que a gente pode realmente colocar. Bom, e aí veio a grande surpresa, porque quem não entende que essa igreja maravilhosa é regida pelo Espírito Santo, realmente não entende nada sobre a igreja. Imediatamente após a sua eleição, o Papa, aí é muito interessante, porque o Papa João XXIII pensou num concílio ecumênico, ou seja, numa assembleia com cardeais e bispos de todo o mundo, tá? Onde a igreja estava presente. Vejam bem, o que acontece? Desde que a igreja se forma com os primeiros cristãos, ela sempre reúne os líderes para conversar, para designar, para ter novas ideias. Sempre foi assim. Mas qual foi o primeiro concílio, que a gente diz até que erroneamente, mas qual foi o primeiro concílio? Foi o concílio dos apóstolos. Sim, então foi o concílio de Jerusalém. A gente fala assim, está errado, claro que não. Foi a reunião dos apóstolos. Por quê? Porque concílio é com várias pessoas, né? E depois, durante todos os anos, né? Durante o caminhar da igreja, não todos os anos, mas o caminhar da igreja, veio a acontecer vários concílios, tá? E depois eu vou explicar isso num outro momento, tá? Em janeiro de 1959, poucos meses depois da sua eleição, João XXIII anunciou para um grupo de cardeais reunidos na Basílica de São Pedro Extramuros, tá? Sua decisão de convocar um concílio e um concílio ecumênico, tá? E essa decisão do Papa foi recebida com frieza, claro. O quê? Um concílio agora? Não, isso não vai dar certo, né? Mas os fiéis reagiram com muito entusiasmo. Então veja o que aconteceu. E o Papa foi muito
muito esperto, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala para os cardeais, ele anuncia também na rádio. Então, não teve como fugir. O Papa anunciou, agora tem que ser, né? E nós sabemos que nós temos o Concílio de Trento, né, que foi na Idade Média, que foi um dos mais importantes, vários concílios na Idade Média, muito importantes, depois veio a Idade Moderna, com o Concílio de Trento, que foi da Contra-Reforma, e depois veio o Concílio Vaticano I, né, que nós sabemos que vai falar sobre a infalibilidade do Papa, e aí dá essa força para o Vaticano, que agora ele um país, né? Então o Vaticano entra com a sua autonomia. Então, se o Papa fala, acabou, né? Então, olha como o Papa João XXIII exerce, nesse exato momento, o ponto principal. Ele exerce essa função. Então, ele já sabia disso e ele coloca em prática, né? Muito bem. E a notícia correu o mundo. O Papa era considerado Papa da bondade. Por quê, minha gente? Porque ele visitava presídios, porque ele falava com as pessoas, quem ia lá no Vaticano vê-lo, ele recebia. Nossa, tá me lembrando uma pessoa, não tá? Pois é. Muito bem, João 23 foi bem claro ao propor o concílio que não seria, prestem bem atenção, que não seria um concílio para combater erros. Não se tratava de combater heresias, seria um concílio para pôr a igreja em dia. Então, veja bem, não era para dizer o que estava errado, o que estava certo. Isso era contra a reforma, já tinha acontecido. Tá? Não era um concílio para dizer, isso é uma heresia ou não. Não é mais. Agora era um concílio para dizer quem era a igreja, o que a igreja podia crescer. E aí está o problema, minha gente, que muita gente não entende o Concílio Vaticano II. É que, quando eu falei para vocês que a igreja, que o mundo, né, a Europa estava dividida entre oriental e ocidental, a parte oriental estava com a força total da classe operária. Então, quem é que estava fora da igreja? A classe operária. Então, era um povo simples que estava fora da igreja, não é? Então, era para resgatar esse povo, trazer esse povo para a igreja. Pela primeira vez, as mulheres foram convidadas para desempenhar funções de auditoria. Gente, o que é isso? Isso é muito moderno, não é? Nós estamos falando em 1959, tá? Os leigos também puderam exercer uma certa influência na comunhão, na comissão para o apostolado dos leigos. Então, os leigos falaram sobre eles. Olha que coisa maravilhosa, tá? Pela primeira vez foram vistos juntos os bispos da Europa, da Ásia e da África, coisa que não acontecia, minha gente. Parecia visível o sopro renovador do Espírito que perpassava toda a igreja. Mas a igreja não é para todos? Ah, sim, mas tem que começar de onde? Não é? Muito bem. Então, esse que é o problema. Ele usa a palavra aggiornamento, que quer dizer atualizar. Era a renovação. Esta era a intenção do concílio, promover a união e a compreensão do ser igreja. Então, esse era o espírito, o que faltava tomar corpo, né? Então, eu preciso saber quem eu sou, que igreja é essa que eu participo. Os preparativos, ninguém sabia como começar. Mas João 23,
exímio conhecedor da história da igreja, sabia organizar um concílio. Então ele vai e vai chamando as pessoas, vai colocando as pessoas para isso. E os preparativos para a grande assembleia começaram de imediato. Então, em janeiro de 1959 a outubro de 1962, veja bem, de janeiro de 1959 a outubro de 1962, passaram-se 4 anos. Chegou, enfim, a abertura do concílio, em 11 de outubro de 1962. Então, veja, nós tivemos 4 anos de preparação, tá, para começar a abertura do concílio. Então, o que as pessoas fizeram, falaram, não sei o quê, esses assuntos, eles foram tomando forma para quando começasse o concílio, aquilo já fosse colocado. Aí eu pergunto para vocês, foi só o povo que resolveu isso? Não, foram os bispos, foram os cardeais. Então, não adianta você dizer, sabe, eu não concordo. Não, isso é histórico, gente. Não é uma questão do gostar ou não gostar. Foi que o Papa bateu o martelo e vai ser assim. Não, foi um concílio. Foi uma coisa ecumênica na história. Todos participaram. Uma semana antes, agora veja bem, uma semana antes, o Papa fez uma peregrinação a Loreto e a Assis. Para quê, gente? Para pedir, para invocar a ajuda da Virgem Maria e de São Francisco. Que te lembra? Fratelli Tutti, né? Não é? Não lembra Fratelli Tutti? Que o Papa foi a Assis para escrever a grande encíclica dele? Muito bem. A abertura foi transmitida ao vivo pela TV para todo mundo que tinha, né, na época, né? Os fiéis tinham a impressão de tocar com as mãos a catolicidade da igreja. Então, veja bem. A igreja começa a se mostrar não para alguns, mas para todos. Depois de muita espera, o Concílio Vaticano II finalmente começou. E no discurso de abertura, o Papa traçou o objetivo do concílio. E aí é que é importante, que a gente precisa colocar, tá? Retomar a doutrina da igreja recebida de Cristo e expô-la numa linguagem nova, mais inteligível aos homens de hoje, mais de acordo com as exigências atuais, dar roupagem nova a uma doutrina antiga, ir ao encontro do homem atual. Então, nada foi abandonado, deixado de lado. A doutrina já era, não. A doutrina não tem isso, a doutrina é a mesma. Tá? Só que agora é como eu estou fazendo com vocês. Eu estou fazendo uma receita de bolo, eu estou falando com a minha amiga, o meu amigo que está do outro lado. Né? Eu não estou falando com palavras bonitas, eu não tenho um discurso acadêmico que você não possa entender uma única palavra que eu estou falando. É isso que o Papa quis no Concílio Vaticano II, que a gente entendesse. Você pega o compêndio, você pega todos os decretos, você pega tudo que ele escreveu e você vai vendo que você tem condições de leitura. Né? Você não acha que é algo que só um letrado, só uma pessoa muito inteligente é que vai. Não, é possível você entender. Tá? Os 3 primeiros meses, a primeira sessão conciliar, ou seja, essa primeira sessão, tá? Passaram-se entre reviravoltas repentinas e a escuta monótona da apresentação dos documentos, claro. Né? Cada um foi lendo, aquilo foi ficando, né, meio cansativo, tá? E no encerramento dos trabalhos da primeira sessão,
tá? 8 de dezembro de 1962, ficou claro que não se podia perder a esperança. Então, esse foi o ponto. Não se podia perder a esperança. E o principal assunto dessa primeira sessão foi debatido, foi a liturgia. Então, veja bem, a primeira coisa que eles decidiram, mas quem foi que decidiu? Foi A, B ou C? Não, foram todos aqueles. Vocês não esqueçam que foi feita uma preparação anterior, né? Então, dessa preparação anterior, eles fizeram vamos dizer assim, um documento e agora jogaram para essa primeira sessão, em que essa primeira sessão foram discutidos os assuntos, ou seja, foram alinhavados todos os momentos. E o principal qual foi? A liturgia. Né? E aí a gente sabe que a Sacrosanto do Concílio vai falar exatamente sobre isso. Por quê? Porque vai mostrar essa liturgia no sentido de que agora nós participamos da missa. Nós não assistimos à missa porque se a missa passou a ser, né? A missa passou a ser na língua vernácula, ou seja, para que você pudesse entender, e você não precisa, como era antigamente, ir à missa e rezar o terço, porque você não entendia nada de latim, então você rezava o terço. Né? Então agora o padre olha, o padre participa, né? Então nós temos um encontro. Então isso só foi possível por quê, gente? Por causa do Concílio Vaticano II. Tá? Mas a gente imagina, né, o que de pior poderia acontecer? A morte do Papa. Né? E foi isso que aconteceu. Ele começou a ficar muito doente, né? Chegou a notícia de que ele estaria muito doente, né? Espalhou-se isso por todo mundo, e aí todos ficaram muito preocupados. E a morte aconteceu em 3 de junho. Então vocês vejam, 3 de junho de 63, tá? Na Praça de São Pedro, com todas as pessoas, né? Estava lotada, né? Na missa, né, de corpo presente, aquela coisa toda, nós sabemos disso, tá? E foi eleito, né? Imediatamente eles convocaram, né, após o funeral, os cardeais unidos em conclave em 21 de junho. Veja que foi bem ligadinho, né? Bem rapidinho. 21 de junho de 63, de 1963, elegeram o cardeal de Milão, Giovanni Battista Montini, né, que se tomou o nome de Paulo VI. Aí é que está. Para o novo Papa, o concílio deveria encorajar uma melhor consciência da Igreja sobre si mesma, promover a renovação, visando alcançar a unidade dos cristãos e o diálogo com o mundo contemporâneo. Então, no dia seguinte da eleição, confirmou, o Papa Paulo VI confirmou o desejo de retomar o concílio e definiu a data da segunda sessão, para o dia 29 de setembro de 63. Então, minha gente, foi uma coisa que eles estavam querendo muito. Mas Paulo VI era mais metódico e organizado. Então veio a segunda sessão, que foi em 29 de setembro a 4 de dezembro de 63. Tá? Foi dedicada ao estudo da Constituição sobre a Igreja, que examinou-se o esboço da Constituição Lumen Gentium, né? A luz das nações, que trata da Igreja. Então, minha gente, isso foi muito importante porque vai fazer com que as pessoas entendam o que era a Igreja. Tá? Nós vamos falar sobre a Lumen Gentium, vai ser o nosso próximo encontro, vai ser sobre a Lumen Gentium, o que trata essa Lumen Gentium, quais são os pontos importantes para a gente dizer
essa é a minha igreja. É isso que eu tenho que colocar na minha cabeça. E em 4 de janeiro de 64, como anunciado, Paulo VI partia para a Terra Santa. Tá? E ele vai se encontrar com o patriarca Atenágora I, né, em Jerusalém. Isso foi um marco, gente. Isso foi um marco. Por quê? Porque desde 1054, quando a Igreja Católica ela se separa, né, ela se separa da Igreja ocidental da oriental, né, a Igreja Católica ocidental e oriental, elas se separam, tá? E elas se separam e o patriarca e o bispo de Roma, eles se excomungam mutuamente. Então, existia isso, essa excomunhão, tá? Então, isso acaba, entende? Então, veja, o Papa saiu de Roma e foi lá falar com ele. Então, ele dá o primeiro passo para que essa igreja vá aonde está o povo e traga o povo de volta. Não é? Então, porque o que adianta eu dizer para você, não, faça isso, perdoe, que se eu não consigo perdoar ninguém. Não é? Terceira sessão começou em 14 de setembro de 64, com uma grande novidade no âmbito litúrgico. A missa não precisava necessariamente ser celebrada por um único apenas sacerdote, mas poderia ser concelebrada por vários sacerdotes reunidos em torno do altar. Gente, isso foi moderno demais. Hoje a gente vê tanto, né? Mas isso foi um marco, né? E em janeiro de 65 foi anunciada a data da 4ª sessão, para 14 de setembro de 1965. Tá? Então, nesta 4ª sessão, e é isso agora que eu quero falar, instituiu-se o Sínodo dos Bispos, ou seja, a tarefa seria, tá, de aconselhar o Papa, um organismo consultivo que o Papa costuma publicar uma exortação apostólica com recomendação formulada pelos padres sinodais. Então, quando o Papa faz uma exortação apostólica, ele não faz porque ele dormiu, acordou, eu vou fazer assim. Não, ele teve uma consulta dos bispos de todo o mundo. Então, isso é um sínodo, né, dos bispos. E isso foi colocado no Concílio Vaticano II. Quando veio a sinodalidade do ano retrasado, que todo mundo entrou em pânico, isso aí não tá... Gente, isso foi possível porque a gente tem uma estrutura. Eles já fizeram isso antes, não é? Então, o anúncio e a aceitação também, olha o que aconteceu também, o anúncio e a aceitação do convite de estar na ONU por ocasião do 20º aniversário de fundação da ONU. Então, veja, a igreja vai ser convidada e aceita o convite de ir, de estar lá. Para quê? Para resolver, para estar na ONU, porque a ONU é a Organização das Nações Unidas. Então, todas as nações estão ali na ONU, né? Então, ela foi. E o bispo de Roma e o patriarca ecumênico decidiram cancelar a excomunhão recíproca das duas igrejas que tinham sido criadas em 1054. Então, o Concílio Vaticano II foi concluído em 8 de dezembro de 1965. E no seu discurso, o Papa convidou os bispos e observadores a trabalharem cada um em sua própria esfera, pela renovação de pensamento, atividades, de costumes, de força moral, de alegria e de esperança. Agora, era necessário colocar a aplicação das disposições conciliares. Ou seja, ele deu
todos os mecanismos para que a igreja agora colocasse tudo em prática. Então, veja bem, quando você fala, a CNBB, gente, a CNBB foi algo constituído pelo Papa. O Papa pediu que cada país tivesse a sua conferência episcopal, ou seja, que os bispos se reunissem e que se tivesse diretrizes para aquela comunidade, não é? Então, a CNBB, quando ela dá um documento, quando ela fala alguma coisa, é para que o mundo católico brasileiro entenda, saiba. Não é alguém, reuniu 2, 3 bispos, não tinham o que fazer, estavam tomando um chá, e aí pensaram assim, não, são todos os bispos do Brasil que estão reunidos, vão para Itaici, se reúnem para quê? Para fazer o seu retiro, para invocar o Espírito Santo, para ver o que é a nossa realidade. Olha que beleza! Vocês acham que a nossa realidade é a mesma que a da África? É a mesma que a da Ásia? Não é, né? Muito bem. Então vamos lá. Conclusão, já estamos terminando. A celebração da missa e das outras orações litúrgicas nas vernáculas e não mais em latim. Todos precisam participar e não assistir à missa. Isso foi a primeira conclusão. Segundo, as igrejas locais e a Igreja Universal, as conferências episcopais assumiram um novo impulso e o Sínodo dos Bispos foi instituído. Terceiro, a palavra de Deus passou a ser possível situar melhor cada livro a ser aprofundado. Os fiéis leigos foram chamados a ler e a meditar a palavra de Deus em pequenos grupos e em família. Então veja, o que nós estamos fazendo, né? Foi porque o Concílio Vaticano pediu. A igreja no mundo contemporâneo, ou seja, anunciar às pessoas de um novo tempo do Evangelho, que é o anúncio de salvação trazido por Jesus. Por isso a palavra define este concílio, aggiornamento, o quê? Atualizar. Então, minha gente, todas as vezes Jesus é o centro da nossa vida, é o centro da nossa igreja. Mas quando ele, às vezes, está sendo esquecido, não é? Por 1000 outros problemas, a gente para, a gente pensa e coloca ele no centro, e coloca a sua doutrina, e coloca o seu rito, e a gente dá as mãos, e a gente vê que nós somos diferentes, mas nós somos todos juntos. Diferentes, mas unidos. Diferentes, mas juntos. Foi isso que o Concílio Vaticano II quis. E é o que nós estamos fazendo até hoje. Ok? Minha gente, espero que vocês tenham gostado. Foi só um pouquinho que eu pude falar para que a gente possa entender mais esse Concílio Vaticano II, que muitas vezes é muito criticado e triste por nós católicos, e o mais triste, porque a gente não lê, ok? Tchau, tchau, minha gente. Um grande beijo e até dia 19, hein? Coloca aí na sua agenda. 19 a gente está junto, ok?